está no livro de Hebreus, no capítulo de número 12. Hebreus, no capítulo de número 12, nos versículos 26, 27 e 28 da Santa Escritura de Deus. Diz assim a palavra: vede que não rejeiteis ao que fala, suporte-me até o fim, por gentileza, e você vai ver o quanto Deus te fará bem. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Diz ainda a palavra do Senhor: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as móveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Amém? Deus está falando aqui, querido irmão, no versículo 26, a voz do qual moveu, ou em outra tradução, a voz do qual abalou a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez mais abalarei a terra, não somente a terra, mas também o céu. Nós olhamos numa outra ótica, nós vamos ver que o Senhor Jesus, Ele não só curou, Ele não só libertou, Ele não só fez o bem, distribuiu, repartiu, ressuscitou os mortos, multiplicou os pães, mas como também Ele veio confrontar os homens, Ele veio confrontar muita gente, porque eu quero te dizer que aquele que tiver que ser abalado, vai ser abalado, aleluia, mas aquele, aleluia, que permanecer firme na rocha, será o grande vitorioso do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a tempestade, nos vem à mente a figura de uma árvore, e quando o vento forte, a tempestade bate nessa árvore, logo nós entendemos que o vento, a tempestade faz com que as folhas mortas se soltem e caiam por terra, faz com que as folhas secas soltem da árvore. Então, quando vem a tempestade, ela não vem para o nosso mal. O Senhor quer extrair dela alguma virtude, algum bem, algum favor. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor Jesus, Ele veio fazer uma obra extraordinária. E no livro de Lucas 22, 21 e 22 versículos, diz a palavra do Senhor que Jesus estava reunido lá na ceia, na última ceia, e o Senhor Jesus no meio dos 12 discípulos. Vejam os senhores, os 12 discípulos que seguiam a Jesus e que um dia Ele disse: vão e curai os enfermos e libertai os oprimidos e fazei o bem. E aqueles 12 foram, e no meio o Senhor Jesus os confrontou. Jesus abalou as estruturas daqueles discípulos, dizendo: onde vocês vai me trair? Ora, se Jesus quisesse passar a mão na cabeça, Ele diria para João: Judas vai me trair. Ou então dizer para o intrépido Pedro, ao audacioso, ao precipitado Pedro: quem vai me trair é Judas. Mas Jesus os confrontou. Jesus queria saber o que estava no coração deles. Qualquer um deles poderia trair Jesus, mas aquele que se ofendeu foi quem o traiu. Ramacanta Rabagai. Querido, você que está aí do outro lado, aprenda a perdoar. Exerça o perdão na tua vida, porque nós somos carregados de ofensa, vem pela direita, esquerda, de todos os lados, e muitas vezes nós não sabemos, aleluia, nem de onde vem, mas a ofensa está lá, que é uma grande armadilha do diabo. Jesus os confrontou, e agora?
quem de nós o vai trair? E como começou a murmuração entre os discípulos, será tu, será aquele, quem vai ser? E Pedro fala a João, encosta tua cabeça no peito dele e investiga para nós tirar essa interrogação do nosso meio, porque nós estamos sendo ofendidos. Aleluia! E todos eles fizeram a obra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Quem será que se ofendeu? Quem se ofendeu foi Judas. Judas colocou o pão molhado junto com Jesus, que era o sinal para João e Pedro, e saiu para trair a Jesus. E Jesus disse para Judas, o que você tem que fazer, faça. Ninguém entendeu, mas ele foi confrontado e ofendido. Senhores e senhoras, não caia na armadilha do diabo da ofensa, não. Aleluia. Perdoe o seu semelhante. Perdoe, porque nós estamos prestes ao arrebatamento da igreja. No capítulo 22 e verso 32, veja os senhores, que Pedro diz para Jesus, eu estou disposto a matar e morrer por ti. E Jesus disse a Pedro, Pedro, Satanás pediu para te peneirar, Pedro. Aleluia. E eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Quando nós olhamos o contexto do versículo 32, Jesus não retira a prova de Pedro, mas pede para que a fé dele, não desfaleça. A prova não deixou de vir, irmãos. A prova veio para saber o que estava dentro de Pedro. Jesus orou não para que fosse impedida a aprovação, não. O Senhor não impede a aprovação de ninguém. Olhemos a história de Pedro, e diz a Bíblia que lá onde Jesus recebeu o beijo de Judas, no Getsemane, o Pedro pega a sua espada, segundo João, e decepa, arranca fora a orelha do servo, do sumo sacerdote Malco. Jesus a restaura e manda Pedro guardar a espada. Mas o que impressiona, queridos, é que Pedro estava disposto a morrer, mas ainda não era convertido. Oh, como nós temos irmãos dentro da igreja que não são convertidos e que estão dispostos a fazer qualquer coisa para Jesus, mas ainda não receberam a aprovação do Senhor. Aleluia! E a Bíblia diz que o Senhor orou para que a fé dele não desfalecesse. O homem Pedro estava disposto a enfrentar um exército e morrer. Aleluia! Mas na hora em que Jesus estava sendo levado à cruz, ele nega 3 vezes o Mestre. Ele foi confrontado, por uma velha senhora, uma inofensiva senhora, que dizia as seguintes palavras: tu és um dele. Oh, aleluia! Será que eu e você vamos passar na prova quando confrontados? E o Senhor Jesus, ao ouvir o galo cantar, vira o rosto e olha para Pedro, e Pedro se converte no olhar de Jesus. Porque Jesus havia dito, quando tu te converteres, tu vai lá e converte os outros. Oh, aleluia! Como pode homens experientes com 3 anos de convivência com o Mestre vir o seu rosto em forma de espírito numa teofania? Como homens viram Jesus curando, libertando, ressuscitando, multiplicando pães com aqueles cestos por onde andavam, se multiplicavam os peixes, os pães, e eles ainda não eram convertidos. Aleluia! E nós nos nossos tempos, oh, aleluia! Senhores e senhoras que nos ouvem nessa oportunidade, muitos estão sendo abalados no nosso meio e não estão suportando a aprovação. Porque muitos confessam a Jesus, mas não se convertem. Estão no nosso meio.
Mas na hora da prova, na hora do confronto, são os primeiros a abandonarem a cruz. Oh, porque Jesus me fez isso, porque Jesus me fez aquilo. Não! A tempestade vem para Deus saber o que está dentro de você. Jesus disse a Pedro: você vai se converter, rapaz. E você fortalece os outros. Quando olhamos a figura de Judas e Pedro, quando fizemos um paralelo entre Judas e Pedro, os dois tiveram as mesmas oportunidades. Enquanto Judas se ofendeu, Pedro se converteu. Enquanto Judas foi se matar, Pedro foi o líder da igreja. Oh, aleluia! Tem gente nos nossos dias, e falo pelo Espírito Santo, que acha que naquela igreja está mal e acha de trocar de igreja. E fica de galho em galho tocando igreja, quando não resolveu o problema que está lá na primeira. Glória a Deus! Aleluia! Volta para o lugar da onde tu caiu e tu vai ver a glória de Deus. Não saia do teu lugar. Vou te dizer, a coisa está mal lá, permaneça você, porque se você sair, eles é que vencem. Enfrente os seus desafios. Vá de encontro a essa tempestade. Um dia Jesus disse: nós subam no barco aí, porque nós vamos chegar do outro lado. A tempestade veio, mas Jesus disse: nós vamos chegar do outro lado. E Jesus foi dormir, enquanto os outros lá, apavorados, entrando água para dentro do barquinho. Um olhava para o outro: vamos afundar, vamos perecer, tirando água de cambuca de dentro do barquinho, e Jesus dormindo. E agora ninguém se lembrou que Jesus disse que ia chegar do outro lado. E agora quem desperta o mestre? Quem? Um olha para o outro, o outro olha para um. Ficou feia a coisa, todo mundo gritou: Jesus, socorre-nos porque vamos perecer. Jesus desperta do sono e diz: homens de pouca fé, eu disse para você que nós ia chegar do outro lado. Aleluia. Se Jesus diz que você é vencedor, por que você está se abalando com essa ofensa? Hein? Só porque o teu pastor não te enxerga, só porque não te deram a Deus, a paz do Senhor, paz seja convosco, seja o que lá. Para de ser menino, seja homem na presença do Senhor, que essa tempestade vai passar e o nome de Jesus vai ser glorificado. Quantas vezes Jesus disse: perdoai teu irmão? 7? Ou 70 vezes 7? Quantas vezes ele vier contigo, você deve despedi-lo? Não, vá perdoá-lo. Seja forte, enfrente os desafios, a tempestade. O que aconteceu com Judas? Se ofendeu. É isso, eu o traidor, eu vou trair mesmo, porque ele já me ofendeu. E o que aconteceu com Pedro? Negou, mas se converteu. Arrependido. A oportunidade do arrependimento está para todos os que estão passando pela tempestade.